vocês, não é? Mas vamos Com começar... certeza. Vamos começar com essa loucura que vai ser o programa de hoje, porque a gente tem uma notícia, que é uma notícia muito séria, Sim. é uma notícia que gerou muita revolta nas redes sociais e também faz a gente questionar, porque a gente acaba ficando sem entender por que certas coisas estão acontecendo. Isso é verdade. Vamos lá. Com câncer, Ney Inácio faz sérias acusações contra Ratinho. O Ney Inácio, gente, pra quem não lembra, ele foi repórter, né, durante muitos anos ali do programa do Ratinho, chegou a fazer uma época aquele quadro do DNA, né, ele ia atrás das pessoas, ele fez também aquele quadro do... De volta, era tipo De Volta Pra Minha Terra, né, eu não vou lembrar o nome que eles davam na época, mas... Realmente passou muitos anos ali ao lado Foram do 23 Ratinho, anos, né? 23 anos no SBT. 23 anos, gente, não é uma coisa que começou agora, tá? E ele fez uma declaração muito polêmica, né? Ele revelou ali ter acumulado funções enquanto trabalhava no SBT a serviço ali do programa do Ratinho e chegou a apontar também algumas irregularidades, né, na relação entre ele e os ex-patrões. E ele disse o seguinte, abre aspas, hoje a situação piorou. Tanto o Ratinho quanto o SBT me viraram as costas e sequer pagaram a ação trabalhista que movi e ganhei em todas as instâncias. Há um ano eles têm que pagar e não o fazem. Sempre protelam porque assim contam com o desespero financeiro do ex-funcionário e assim podem pedir descontos, fazer acordos esdrúxulos onde podem lucrar. Fecha aspas, disse aí o Ney Inácio, então, nessa publicação. Ele foi dispensado ali pelo SBT, né? Tinha sido diagnosticado com câncer de próstata e câncer no rim. E depois disso surgiu um tumor, né, na coluna cervical. Ele não tinha dinheiro para fazer o tratamento. Muito provavelmente já não devia ter acesso ao plano de saúde, né, que é oferecido ali pelo SBT aos funcionários. E ele podia, inclusive, acabar, Ítalo, paraplégico por conta desse tumor que ele tinha ali na coluna. E coluna nós sabemos que é uma área muito delicada do nosso corpo, né? Com certeza, Daniel. E uma coisa que ainda causa mais revolta nessa situação toda é que, conforme o próprio Ney Inácio nessa entrevista, ele fala que o Ratinho teria até debochado da situação, afirmando que ele iria morrer logo e que por conta disso ele deveria aceitar o acordo. Ele disse o seguinte, olha, e eu sou obrigado a ouvir o Ratinho dizer, faz um acordo, você vai morrer logo, vai plantar cebolinha, não tem muito tempo, tá mais para plantar cebolinha do que eucalipto. Ratinho tem acordo com o SBT, as dívidas eles dividem 50% para cada, assim como racham os lucros no meio, né? Então é o que o Ney Inácio fala, absurdo, né? Dessa forma de contrato do Ratinho com o SBT é de sociedade, né? Sim. O SBT não iria arcar com tudo sozinho. E como você falou, Daniel, realmente é um absurdo. A gente vê que ele ganhou em todas as instâncias e mesmo assim não recebeu o que é devido para ele, né? É uma situação muito séria. O silêncio do SBT e do Ratinho também são bem ensurdecedores, né? É um silêncio muito conveniente, porque a gente sabe que quando aperta no calo, todo mundo vem falar. Agora, na hora que estão errado, que perde na justiça, que tem que se movimentar para fazer o certo, tem que ser pelo certo. Não dá para ficar se escondendo da realidade, né? Ele, inclusive, chegou a delatar irregularidades durante o tempo que foi contratado do SBT. A justiça considerou os fatos, além das enfermidades, quando deu para ele o ganho da causa. Ele falou o seguinte, ganhei a ação, foi favorável a mim, foram 23 anos de SBT, fui demitido no dia do aniversário do SBT, 19 de agosto, via e-mail. Meu Deus. Eu sou uma pessoa jurídica, trabalhava de CLT, inclusive com acúmulo de função e várias outras irregularidades. A justiça viu que eu tinha direito de receber tudo o que merecia e declarou que eu não poderia ser demitido de forma alguma por conta dos meus 2 tratamentos de cânceres no rim e de próstata, disse ele. O SBT, inclusive, chegou a falar que não comentaria o caso e a assessoria do Ratinho não respondeu a mensagem recebida aí, né, pela reportagem que tentou conversar sobre essas colocações que coisa, do Ney Inácio. Né?
uma situação bem complicada, né? Ele chegou, inclusive, a dar outras entrevistas falando sobre isso, mas ele chega a lamentar também sobre não ter recebido telefonema de ninguém nesse período que ele está lutando contra o câncer, perdeu esse espaço na televisão com essa demissão aí, como, né, se ele não fosse ninguém, mesmo a justiça dando causa ganha, não foi para frente. O que é que vai acontecer? A justiça vai continuar cega, vai continuar calada em torno disso, porque a gente volta e meia cansa de dar notícia aqui de bens sendo penhorados. Eu acho que esse já é o caso. Eu acho que esse já é o caso de terem bens penhorados, porque quando começa a doer no bolso, no instante, a situação se resolve. Não fica empurrando com a barriga pra frente uma pessoa que tá passando por um tratamento delicado de saúde, perdeu, tem direitos trabalhistas a serem pagos, perdeu o emprego. Como que essa pessoa se mantém? Como que essa pessoa se sustenta? Um tratamento de alto custo ainda, né? Tratamento de alto custo. Então, assim, é bem importante a gente frisar isso, até porque muitas vezes as pessoas acham que empresa é casa, empresa é família. Empresa não é casa, empresa não é família. Funcionário é número, não tem isso. Exatamente. Funcionário é número e capital é capital. A gente cansa de falar isso aqui. A gente viu vários nomes famosos processando as casas de onde eles saíram. A Record recebeu vários processos, o próprio SBT foi processado pela Raquel Sherazade, a Globo recebeu vários processos também, e a maioria das vezes foi causa ganha, justamente porque muitas vezes a empresa utiliza ali daquele espaço para fazer acúmulo de função, ou então de não pagar da forma correta, ou então até de tentar economizar um pouquinho, né, ali na hora, não contratar a pessoa como CLT, coloca a pessoa como PJ e enfia um monte de coisa pra pessoa trabalhar como se ela fosse CLT. Então, assim, tem muita irregularidade ainda e poxa, é muito triste essa situação dele, cara, porque não é porque ele é o Ney Inácio, não é porque ele é famoso, não, é porque ele é um ser humano, uma pessoa que trabalhou durante tanto tempo, tem família, né, ser demitido de uma forma assim, tão esdrúxula por e-mail, depois de 23 anos de casa, é muito triste, né, cara? Com toda certeza, né? Por e-mail e ainda no aniversário do SBT, né? É uma situação extremamente complicada de verdade. A gente acompanhou, né, parte disso, parte desse desligamento dele na época, e agora ele vem à tona, né, com essa notícia, dizendo que ele foi abandonado, que ele foi deixado de lado, e eu concordo com você. Então eu acho que é o momento da justiça começar a pensar numa possível penhora, porque se a gente fala de pessoas comuns, a pessoa já ia perder direito a casa, a carro, a conta bancária. Foi o caso, inclusive, do Belo com o Denilson, né? Ele só foi pagar mesmo quando ele teve os bens bloqueados, não podia mais receber cachês, quando aperta o calo, mas é aquilo, né? Demorou 10, 20, 30... uma década, né, mais ou menos, 2 décadas para o pagamento da dívida do Denilson com o Belo, né, o Belo pagar para o Denilson. E agora, no caso do Ney, não dá para esperar 20 anos, gente. Imagina a metástase que um câncer teria em 20 anos. Isso se a pessoa sobreviver ali por 20 anos. A gente fala do Ney, que já tem uma idade mais avançada. Ele não tem tanto tempo assim para esperar, porque a gente sabe que um câncer, ele diminui a expectativa de vida da pessoa quando ele não tem tratamento, tá? Então, por isso que é necessário que o SBT olhe com um pouco mais de carinho, até por conta de tudo que ele já fez, de todo o conteúdo que ele produziu, muitas das coisas que o Ney já fez ali no Ratinho. E quando a gente olha pro Ney, nessa imagem mesmo, a primeira pessoa que você lembra é o Ratinho. Então não tem outra coisa. Você lembra dele no programa do Ratinho, e a gente espera muito que a justiça seja feita, e que seja feita muito rápido, porque a gente fala de uma pessoa que tem 2 cânceres e 1 tumor na coluna, e que a única coisa que ele não pode no momento, né, Ítalo, é esperar. Então que a justiça abra os olhos e faça alguma coisa, tá? E em breve a gente atualiza esse caso aqui no nosso Papo de TV também.